Eu vim aqui hoje dar as boas-vindas à nova turma, como eu estava comentando com o professor Fábio. É, Essa é a terceira turma da pós-graduação em Ciências Criminais. Eu tive a honra de coordenar esse curso desde o início, participar e realizar a elaboração também desse projeto. Essa é uma pós-graduação que a gente tem uma preocupação muito grande de adequar o conteúdo às necessidades que a vida acaba apresentando, né? Tanto é que, por exemplo, para essa nova turma, a gente está fazendo uma adaptação no currículo e inserindo assim, uma disciplina sobre direito e processo penal e internet, né? Acho que no momento que a gente vive é fundamental a gente ter um debate em torno das questões penais e processuais penais, não só provocadas por essa realidade que a gente vive da pandemia, em que muitas das nossas conexões são feitas virtualmente, mas também de uma série de reflexos que seja o processo eletrônico nos trouxe, seja toda sorte de crimes virtuais acaba também nos trazendo, a necessidade de discussões, por exemplo, de parte geral, né? A necessidade de você discutir, por exemplo, o lugar do crime no ciberespaço, algo que é de fundamental relevância, por exemplo, para se determinar competência, uma necessidade que também vai se fazer, por exemplo, discutir questões sobre concurso de pessoas, né, em tempos de redes sociais, encaminhamentos, curtidas, etc. Então, após ela tem uma preocupação, claro, de fornecer um arcabouço teórico muito forte para os alunos, mas também de estar conectada com a realidade e dar também noções e trazer debates do dia a dia, trazer debates que são fundamentais. Eu vou fazer isso, apesar de absolutamente não ser necessário, mas o professor Fábio, vou apresentar o professor Fábio Dávila, que, além de um querido amigo, é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutor em Ciências Penais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pós-doutor em Ciências Criminais pela Wolfgang Goethe Universidade de Frankfurt, além de um extenso currículo de pesquisa, publicações, colaborações com universidades estrangeiras, membro da Associação Internacional de Direito Penal e mais do que isso, um dos mais brilhantes penalistas que o nosso país tem. E o curso tem muito orgulho de ter o professor Fábio Dávila inaugurando. Afinal de contas, se a gente começa desse jeito, acho que a tendência é que o curso seja o melhor de todos, sem sombra de dúvidas. Então, para não gastar muito e perder muito tempo de vocês, eu imediatamente passo a palavra ao professor Fábio Dávila para que ele possa nos brindar com a sua aula. Antes disso, eu vou só avisar, eu não se espantem, poxa, o professor Rodrigo fez toda essa introdução e ele vai sair da aula do professor Fábio, como pode isso? É porque eu tenho uma outra aula para dar na segunda turma da pós-graduação nesse momento, então só por isso eu não vou poder assistir ao vivo, mas já falei com o pessoal do Instituto de Direito e da CCE para ter acesso ao vídeo, para com certeza vê-lo posteriormente. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Uma boa noite, uma boa noite. Inicialmente, registrar que para mim é um privilégio estar com vocês nesta noite de sexta-feira, abrindo esse magnífico curso, numa cidade que é uma referência para o direito penal nacional, num estado que já foi berço,
de nomes que, basicamente, né, forjaram, né, deram rosto à ciência penal brasileira. Portanto, um centro de excelência do ensino e da pesquisa do direito penal. Para além de uma cidade que eu tenho enorme carinho, né, tenho parentes no estado do Rio de Janeiro, já fui ao estado do Rio de Janeiro e apenas lamento não poder estar com vocês fisicamente na noite de hoje. Certamente seria um prazer ainda maior poder estar convivendo com vocês na noite de hoje. Mas agradeço vivamente esta magnífica oportunidade que me é dada pelo meu querido colega, esse grande professor, professor Rodrigo Costa, cuja última vez que nos encontramos, né, professor Rodrigo, foi na agradável Roma, no encontro do DPE, encontro memorável, em um mundo que parece já não se fazer igual, né? Um mundo que era um pouquinho diferente deste que nós hoje vivenciamos, experienciamos. Portanto, um tempo, né, que parece já deixar alguma saudade, não é? Mas muito feliz por reencontrá-lo, ainda que virtualmente, e poder ter a alegria de me juntar a todos vocês nestas reflexões sobre o direito penal que se iniciam na noite de hoje. O tema que eu escolhi, aliás, e antes disso, uma questão de ordem prática. Eu tenho recebido notificações aqui no meu computador de que o meu sinal de internet está oscilante. Isso não é bom. Isso não é bom. Se por um acaso eu cair, né, ou se por um acaso vocês não me escutarem de forma apropriada, né, por favor me digam para que eu possa tomar alguma medida aqui. Nós, enfim, pudermos retomar o nosso encontro como deve ser. Bem, dito isso, acho que até aqui todos me escutam bem, correto? Ok? Aí mais uma observação. A ideia é que nós faremos uma fala corrida, pelo menos foi assim que eu combinei inicialmente, depois teremos um espaço para perguntas. Então, haverá um espaço próprio para isso. Feitas as considerações de ordem prática, vamos aqui no que interessa. O tema que eu sugeri ao professor Rodrigo foi justamente falar um pouquinho sobre o ilícito típico no direito penal. Eu penso que a dogmática penal e o direito penal hoje pode ser visto de duas formas. Nós podemos trabalhar o direito penal nos valendo de premissas próximas, premissas que eu diria que são premissas vindas dos tribunais, vindas de, vamos lá, manuais de direito penal, mas vindas quase de um senso comum jurídico, né? Mas que são premissas próximas que nos permitem, obviamente, trabalhar as questões do direito penal, entretanto, com alguma limitação. Uma outra forma de trabalhar a dogmática penal é dando alguns passos atrás e tentando olhar as coisas do direito penal de uma forma um pouco mais distanciada, né? E buscar não apenas compreender as premissas próximas, mas entender de onde elas vêm, por que elas são aquilo que são e se estão postas de maneira adequada da forma como elas hoje nos chegam. Esta segunda forma de olhar as coisas do direito penal é, portanto, uma forma que nos remete àquilo que nós chamamos de fundamentos, as bases, as matrizes, né, que vão, né, por sua vez, estruturar tudo que está aí. E o conhecimento dessas bases, dessas matrizes, nos permitem, eu diria, uma maior nitidez, uma maior lucidez na nossa forma de abordar, de, digamos, trabalhar, de articular as ideias penais. Vejam, perguntar se o pagamento de propina para um agente público corrupto pode ser, para além, né, de corrupção, também lavagem de capitais. Perguntar se a morte de um animal, em qualquer circunstância, independente do contexto que se coloca, pode caracterizar um crime contra a fauna. Perguntar se
a posse de drogas para uso pessoal, ou mesmo o tráfico de drogas, pode ser criminalizado? São todas questões, volto a dizer, que vão admitir essas duas abordagens. Explicações ou tentativas de desenvolvimento a partir daquilo que os tribunais hoje estão julgando, a partir do que leituras mais rápidas nos permitem deduzir, ou, mais uma vez, dar um passo atrás e perguntar se aquilo que hoje nós temos de maneira mais fácil, de maneira mais acessível, explicam bem esses problemas e podem seguir explicando. Estão bem colocadas e devem ser defendidas. Ingressar na pós-graduação é, de certo modo, optar por esta segunda abordagem. Uma abordagem na qual nós ganhamos autonomia enquanto pessoas que vão pensar o direito penal de forma crítica, na qual nós não apenas vamos olhar com mais nitidez, mas desejamos também ter um lugar de fala no estado de coisas que está hoje aí posto. Portanto, é nesta linha, é nesta forma de abordagem que eu pretendo desenvolver o encontro de hoje. O convite que eu faço a todos vocês é darmos um passo atrás, talvez 2, 3, talvez alguns outros mais, mas um step back, para que nós possamos entender com um pouco mais de nitidez algumas categorias que são essenciais e que nos permitirão, sem dúvida nenhuma, com um grau mais qualificado, abordar questões de caráter prático, como essas que eu acabei de ilustrar aqui no início da minha fala. Vejam, o próprio termo ilícito típico, talvez para alguns, seja um pouco novo. Não é muito comum na literatura nacional que se use, que se trabalhe com esta denominação. Nem todos trabalham, alguns autores, enfim, fazem menção, mas é uma categoria consolidada e que acaba por, digamos, isolar um ponto central nas reflexões que tocam o direito penal material. Em termos dogmáticos, só para que nós possamos delimitar o objeto da minha fala, em termos dogmáticos, todos sabem que no final do século XIX, a teoria do crime, a partir de um esforço metodológico, decompôs o crime em ação típica, ilícita e culpável. O ilícito típico diz respeito a essa primeira parte dessa estrutura, da ação típica e ilícita. Quando eu me refiro a ilícito típico, eu estou me referindo, né, ao ilícito penal, ao injusto penal, ou até mesmo ao tipo de ilícito. Todas essas categorias, em realidade, se equivalem. Não são propriamente exatamente iguais. Elas têm pequenas variações, principalmente as categorias de ilícito típico e tipo de ilícito. São pequenas variações, mas elas se equivalem, né? Ou seja, quando eu falo ilícito típico, eu estou dando um pouco mais de atenção à dimensão do ilícito penal em relação à tipicidade. Mas eu estou abordando o ilícito e o tipo como uma unidade, como uma categoria única, para, portanto, trabalhar com ela. Portanto, o tipo de ilícito, o ilícito tipo, eu estou reunindo ilícito. Me escutam bem? Pessoal, peço desculpas. Eu estou agora conectado pelo 4G. Agora vamos sem queda. Infelizmente, alguma questão relacionada à rede aqui está me prejudicando. Tá? Mas peço perdão. Seguimos? Tá. Então, muito bem. Então, o que eu dizia a vocês é que essa categoria ilícito típico, né, ela dá mais foco a essa dimensão material que fundamenta o ilícito. Quando eu falo em tipo de ilícito, eu estou dando mais atenção à ideia de tipicidade. Tá? Portanto, uma abordagem que valoriza mais a figura típica em relação ao ilícito. Isto é o ilícito típico, isso é o tipo de ilícito, é sobre isso que nós vamos tratar no encontro de hoje. Só que a grande questão
por isso que eu fiz a introdução que fiz, né, é que eu posso simplesmente tomar isso como um dado posto e seguir trabalhando com os referenciais próximos, ou eu posso, como eu disse a vocês, dar um passo atrás e perguntar, afinal de contas, o que é isto? Afinal de contas, o que significa ilícito penal? O que significa uma conduta ser detentora, né, desta característica? O que significa ser típico? O que significa ser um ilícito típico? A pergunta sobre o ser dessas categorias é fundamental para que nós possamos hoje ter uma percepção crítica e maior espaço, maior capacidade de movimentação no âmbito da dogmática penal. Tá certo? E é, portanto, em razão disso que nós vamos fazer uma reflexão que vai nos colocar em uma outra dimensão de análise. Uma dimensão que vai questionar, como disse a vocês, acerca do ser de cada uma dessas categorias. E a primeira questão que se coloca a partir desta ideia é saber se o ilícito típico, ou, para falarmos aqui de uma maneira mais simples, mais simplificada, se o crime é algo dado, é algo posto, é algo em si mesmo. Vejam, na Suma Teológica, né, de São Tomás de Aquino, se defendia naquela altura que o crime era um mal em si. Era uma conduta que detinha uma categoria, uma qualidade, que a tornava intrinsecamente má, intrinsecamente desvaliosa. E que, portanto, o crime era algo posto, quase que, usando uma expressão em latim, algo in rerum natura. Tá? Como uma fruta, um cachorro, um gato, havia ou haveria o crime. Uma retrospectiva histórica, entretanto, e não basta, né, mais do que um rápido olhar para trás, nos permite concluir, e por isso não vou perder muito tempo com isto, que, em realidade, não é nada disso, não. O crime não possui uma natureza intrínseca. O crime, ele é uma construção social. Ela é uma construção comunitária e uma construção histórica. Os fatos que foram considerados crime ao longo da história foram igualmente se transformando e estão e continuam em constante transformação, trazendo esta dinâmica como talvez a marca mais sensível do direito penal. O direito penal é, ou seja, algo que acompanha a transformação da própria comunidade, do próprio pensar comunitário. Se nós comparássemos o Código Penal com as ordenações do reino, veríamos a diferença brutal que há entre um texto e outro. E isto se dá porque o direito penal, sendo uma construção social, é reflexo da forma como nós percebemos o mundo. Ou seja, aquilo que é crime ou não passa fundamentalmente da forma como nós, enquanto seres, né, organizados comunitariamente, percebemos não só o nosso contexto, mas também como nós percebemos a nós mesmos e a nossa relação com o outro. O nosso olhar, a nossa forma de ver o mundo, marca tudo ao meu redor e irá marcar também o próprio direito penal. Tá? Logo, o direito penal e o crime, propriamente dito, é uma produção histórica profundamente marcada pela cultura. Veja, a forma como eu vejo o outro determina se a morte de um escravo será considerado por mim um crime de homicídio ou não. A forma como eu vejo a natureza permite que eu conclua se a extinção de uma espécie que, em termos de utilidade, é inútil para a vida humana, pode ou não ser considerada um crime contra a fauna. A forma como eu percebo é a forma como eu concluo. Esta relação é uma relação que marca, repito mais uma
vez, a gênese do direito penal. E vai também nos questionar acerca de como esse processo de, vamos lá, reconhecimento do outro, reconhecimento do estar em sociedade e das relações em comunidade, né? Como eu percebo esse estado de coisas é construído. Ou seja, o meu olhar não é um olhar aleatório. Nenhum de nós olha o mundo e olha as coisas sozinho. Todo olhar é um olhar, volto a dizer, coletivo. Nós carregamos conosco a nossa cultura, um pouco dos nossos pais, um pouco das nossas vivências, um pouco de tudo que nós conseguimos ao longo da vida, né? Ou seja, trazer naquilo que nós podemos chamar de contínua formação do estar no mundo. Tá? Portanto, o olhar é tudo isto. E é por isso que o direito penal, nessa dimensão de base, nessa dimensão fundamental, ele inapelavelmente vai convocar a filosofia. Ou seja, os penalistas são, por natureza, por essência, filósofos. Ao menos aqueles que se ocupam do pensar o direito penal. Ou seja, se ocupam da ideia, ou digamos, do empenho criativo, né, do próprio saber penal. Porque, num certo momento, numa certa dimensão, as coisas se misturam, as coisas se confundem. Filosofia e direito penal se dão as mãos e caminham juntas. Os grandes problemas do direito penal são problemas fundamentalmente filosóficos. E são explicados, por vezes, por ambos os saberes. Seja o direito penal reivindicando a filosofia, seja a filosofia ilustrando por meio do direito penal. Vejam que se nós olharmos ao redor, vamos verificar que Kant, né, no pensamento retribucionista, vai dizer ao mal do crime, o mal da pena. Curiosamente, se nós olharmos para o Oriente, vamos encontrar outros filósofos, como Lao Tse, o pai do taoísmo, que vai dizer, portanto, pagai o mal com o bem, não com o mal. Lao Tse vai dizer, trate aqueles que são bons com bondade, trate aqueles que são maus com bondade. Assim o bem é alcançado. Num caso e no outro, vejam que a premissa de base é a mesma. Kant ou Lao Tse estão olhando um estado de coisas que eles valoram como negativo. Eles olham algo e dizem, isso não está bem. Isto é, digamos assim, de maneira genérica, isto é mal. Dão, entretanto, soluções diferentes. O retribucionismo vai dizer, é preciso reagir a este mal com força, trazendo o mal da pena. Veja, e aqui, só fazendo um parênteses para vocês, isto aqui é o retribucionismo daquela época. Tá? O neo-retribucionismo hoje discute se nós podemos hoje chamar a pena como um mal, ou de um mal, ou se ela é legítima enquanto um mal. Tá? Isso é uma discussão complexa que não tem lugar hoje aqui. Mas há muitos autores que sustentam que a pena só é legítima se ela conformar um bem. Isso é possível? Não é? Bom, isso é uma outra discussão, isso é um outro encontro, não vamos conduzir aqui. Mas não é mais esse mesmo retribucionismo do tempo de Kant, do tempo de Hegel. Tá? Mas, para aquilo que nos importa aqui, o que eu quero que vocês percebam é que, tanto no Ocidente quanto no Oriente, mesmo numa perspectiva filosófica, se percebe fatos desvaliosos por vezes, da denominação de um mal, por vezes, a denominação de um pecado, por vezes, através de outras qualificações equivalentes, mas sempre de signo negativo. E esta informação é fundamental para nós. Porque, vejam, se eu posso dizer que ao longo da história nunca houve uma conduta que tenha sido sempre considerada criminosa, nem um homicídio, nem um roubo, nem um furto, nem um estupro, nunca houve um comportamento que tenha sido sempre valorado comunitariamente como desvalioso. Tá? Nunca houve. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que a proibição sempre teve uma constante.
A proibição penal, a proibição criminal, ela sempre teve uma constante, que é o reconhecimento de um dado de coisas no mundo como um dado indesejado, como um dado desvalioso, como um dado que eu não desejo que se realize em âmbito comunitário, em relação ao qual eu reajo, eu, comunidade, reajo proibindo. Ou seja, o direito penal é, num esforço de redução ontológica, se reduzirmos, tirarmos todos, digamos assim, os adereços insignificantes do direito penal, eu posso dizer que a ciência criminal ela é essencialmente um não. Ela é um ato de proibição estatal. Agora, um ato de proibição que resulta de algo. E é esse algo que nós estamos aqui a perguntar. Acabei de ouvir um recording stop, um recording progress. Então, estamos em progress. Ok, seguimos em progress. Ok? Muito bem. Então, na gênese do ilícito, na gênese do direito penal, está uma proibição, está um não. Veja, e isto coloca uma segunda pergunta. Por que eu proíbo? Por que eu proíbo? O que me leva a proibir? Veja que a nossa reflexão aqui está colocada, portanto, numa lógica quase que genética. Tá? Nós estamos no início, no marco zero de tudo. Por que eu proíbo algo? A identificação de algo como desvalioso pressupõe, logicamente, pessoal, é uma questão de lógica, pressupõe um nível anterior. Esse sim, que seria, ou poderia ser denominado de marco zero de tudo. Por que o homicídio é desvalioso? Por que o furto é desvalioso? Por que o estupro é desvalioso? O que me leva, enquanto ser comunitário, olhar esses fatos e dizer isso não é bom, isso é ruim, eu não quero isto, eu vou proibir isto. O que me leva a dizer isso? O que está na base desta dedução, desta construção, está o reconhecimento de um valor positivo. Esta proposta, digamos, de explicação das coisas não é minha, tá? Isso foi inicialmente proposto no final do século XX, do final do século XIX, no início do século XX, por um grande penalista alemão chamado Karl Binding, tá? No compêndio chamado As Normas e a Sua Violação. Binding vai dizer, olha, o início de tudo reside num ato de valoração positivo. Eu só percebo o homicídio como algo negativo, que eu vou me manifestar contra e, portanto, vou pretender proibir, porque a vida é representada por mim como algo positivo. Já o estupro só é algo negativo porque eu reconheço a liberdade sexual como algo positivo. O furto e o roubo só são algo negativo porque eu reconheço a propriedade, a disposição pelo seu legítimo possuidor e proprietário como algo positivo. Há, portanto, em toda a valoração negativa que eu faço no mundo, um pressuposto lógico prévio de identificar algo como positivo. Logo, a proibição ela já pressupõe uma valoração. Ela é um segundo grau, ela não é o primeiro grau de todas as coisas. E isto, pessoal, nos leva a uma conclusão inicial. Agora, saindo desta imersão, né, desta reflexão mais profunda, vamos, né, fazer um salto olímpico e parar na dogmática penal posta, prática, digamos, elementar. Isto afeta diretamente a relação entre ilícito e tipicidade, ilícito e tipo penal. Vejam, todos, né, sabem, né, que a relação entre tipicidade e ilicitude tem uma longa história, com muitas correntes e muitas diferentes abordagens. Né? Alguns autores, como era o caso de Belin, em 1906,
quando ele propôs pela primeira vez o conceito de tipo, ele vai dizer, olha, o tipo é uma categoria neutra que nada tem a ver com a ilicitude. A ilicitude é uma outra coisa. São coisas, tipo e ilicitude são categorias que não se contaminam uma pela outra. Tá? Possuem plena autonomia. Mais adiante, um outro autor, um sujeito chamado Max Ernst Mayr, vai dizer, não, olha, não é bem assim, não. O tipo é a ratio cognoscente da ilicitude. Vai dizer, olha, quando há tipicidade, há indícios de ilicitude. E depois um outro autor, um sujeito chamado Edmund Metzger, vai dizer, não, 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 é mais do que isso. O tipo é a ratio essende da ilicitude, é a razão de ser da ilicitude. Essa discussão toda em torno da tipicidade, da ilicitude, entretanto, a partir dessa construção que nós estamos fazendo aqui, pode ser percebida talvez com um pouco mais de claridade. A tipicidade não é um ato criativo do Estado absolutamente alheio a todo o entorno, como se nós estivéssemos num laboratório e, né, apenas por um ato de vontade, despretensioso, desprovido de qualquer fundamento, se manifestasse proibindo ou permitindo ações de maneira aleatória. Já, o Estado ele vai nada mais ser do que uma representação macro de um estado de coisas que segue essas etapas que eu acabei de colocar para vocês. Nós, enquanto comunidade, vamos imaginar um naufrágio que nós, em um pequeno grupo, acabamos isolados numa ilha e resolvemos definir as nossas leis. Está na natureza das coisas que nós venhamos primeiro a identificar os comportamentos que consideramos desvaliosos, para então proibi-los. Porque isso não, aqui o que está posto é algo que faz parte do nosso próprio modo de estar em comunidade, do nosso próprio modo de ser. Nós primeiro temos que valorar algo como negativo, para então proibir. A tipificação, o tipo penal, nada mais é do que um segundo estágio nesse processo. Ou seja, eu quero proibir o homicídio. Essa é a primeira conclusão que nós vamos concluir. Só que o homicídio, para mim, enquanto alguém que se coloca no momento prévio à legislação, é um acontecimento no qual eu tenho a retirada de uma vida. Eu preciso, entretanto, agora, enquanto legislador, transformar esta proibição em um modelo, um template, entre numa figura que expresse exatamente essa realidade que eu quero que não ocorra no nosso convívio comunitário. Então, portanto, eu, legislador, vou tentar resumir este ato que eu quero proibir da maneira mais clara, mais objetiva e mais elementar possível. E vou propor, então, o tipo penal matar alguém. O tipo, nesta lógica, nada mais é do que um esforço de formulação de um estado de coisas prévio que se pretende proibir. Ele é, portanto, não um ponto de partida de algo, mas sim um ponto de chegada. Ele é o resultado de um esforço de simplificação de todo um processo que o antecede. Sabe? E que está ali posto. Agora, vocês devem perguntar, sim, professor, mas vem cá, mas eu tenho tipos penais que não têm toda essa clareza. Sem dúvida nenhuma. E já aqui nós temos uma aplicação prática disso que nós estamos a defender. Né? Vejam só. Por que muitos tipos penais, como é o caso do tráfico de drogas, parece criminalizar absolutamente tudo que é possível imaginar que esteja em relação ao tráfico de drogas? Isso é o que nós chamamos de técnica do tiro de espingarda. Tá? O que é uma técnica do tiro de espingarda? Eu quando não tenho, portanto, vejam lá, quando eu não tenho, primeiro, muita clareza daquilo que eu quero criminalizar, e tenho, entretanto, uma pretensão de impedir lacunas no processo de tutela, eu peco pelo excesso. Eu prefiro ir além, eu prefiro, portanto, criminalizar mais, correndo o risco de ir para muito além daquilo que é a minha intenção efetiva, mas tendo a garantia
de que nada ficará de fora. Por isso o tiro de espingarda, que o tiro de espingarda ele abre o chumbo. Ou seja, o meu objetivo é que nada escape. Pode, com isto, alcançar condutas que não estavam nessa razão inicial, nesse motivo que me levou a criminalizar? Claro, sem dúvida. Eu diria até mais, com certeza, isso vai acontecer. Mas a primeira conclusão que daqui advém é o fato de que, bem, se isto é assim, se o tipo penal nada mais é do que a projeção de um ilícito que o antecede, se a ratio que fundamenta o tipo está nesta dimensão, o tipo, para que ele faça sentido no direito penal, ele tem que ser lido, ele tem que ser interpretado de modo a convocar nessa interpretação esta ratio. E isto faz com que eu tenha que ler o tráfico de drogas como a criminalização da mercancia. Isso faz com que eu tenha que ler o tipo penal de lavagem de capitais como a criminalização de um processo, né, de ocultação, de simulação e conversão de bens ilícitos em ilícitos. E isto faz com que surja na dogmática penal um ponto muito importante, talvez o mais importante, o menos, digamos assim, visível do processo de imputação, que é uma coisa chamada âmbito do tipo. O âmbito, o efetivo âmbito do tipo, o efetivo espaço de incidência de um tipo penal, ele não corresponde à sua literalidade linguística. Nunca corresponderá, porque não pretende corresponder. O tipo penal, para ele ser legítimo, para ele recair sobre um espaço de efetiva legitimidade, ele tem que convocar este fundamento, esta ratio, que, entretanto, habita de uma dimensão anterior. Habita no ilícito. Logo, a partir desse step back, desse passo atrás, a gente pode perceber que talvez Maia não estivesse certo. Belin, com certeza, não estava. Mas também nem Metzinger estivesse. Talvez mais sentido fizesse falar não em uma tipicidade como ratio cognoscendi ou como ratio essendi, mas, em verdade, uma ilicitude, como ratio essendi da tipicidade. Um tipo que se mostra nessa lógica que precário, sem a convocação do seu fundamento. Isso se aplica, pessoal, a todo o direito penal. Absolutamente todo o direito penal. É a partir desta lógica que nós podemos aplicar e compreender e desenvolver de maneira muito mais, eu diria, efetiva, prática, os crimes de perigo, os próprios crimes omissivos. Eu preciso resgatar essa efetiva ratio. Agora, muito bem, como eu chego aí? Vejam, o que eu estou dizendo para vocês não é novidade. Vejam só, quando Belin propôs o conceito de tipo em 1906, a noção de tipo penal, como nós conhecemos, a noção de Tatbestand, como é posta hoje na maior parte dos livros, corresponde a uma concepção, uma compreensão de tipo na obra de Belin, tá? Em 1906, numa obra magnífica chamada De Lehre von Verbrechen, a teoria do crime. Depois ele vai escrever, em 1930, De Lehre von Tatbestand, uma obra especificamente dedicada ao conceito de tipo. Tá? Mas Belin acreditava que os tipos penais não deveriam ser valorados, que os tipos penais deveriam ser, portanto, formulações desprovidas de valor, que, portanto, exigisse do julgador apenas uma apropriação cognitiva, ou seja, quase como um cientista constata coisas do mundo. Tá? Essa era a pretensão de Belin, e ele tinha razões para isso. Ele tinha razões para isso. O que Belin queria? Belin queria segurança jurídica. Belin queria ciência. Para Belin, e também para List, era inadmissível que um direito penal respondesse à realidade do mundo de maneira aleatória. Se A mata B no Rio Grande do Sul, é condenado a 20 anos. Se A mata B da mesma forma no Rio de Janeiro, recebe 10. Se A mata B do mesmo modo no Nordeste, é absolvido, por exemplo. Isso seria ciência? Para Belin, isso seria loteria. Aleatoriedade em nível insuportável. E uma ciência que se pretendesse ciência
deveria ter uma previsibilidade mínima. E essa previsibilidade mínima passava por categorias dogmáticas duras, fortes, que amarrassem o direito penal prático, ou seja, as manifestações dos tribunais, de forma racional, tendo como uma espécie de output algo que pudesse se dizer minimamente controlável, minimamente previsível. Logo, o esforço dele era enorme e passava pelo tipo penal. Só que a questão toda, e é isso que eu coloco desde o início para vocês, tudo no mundo é valorado, nada é desprovido de valor. Ou seja, estar no mundo é valorar constantemente. Belin usava como exemplo os conceitos de pessoa, de mulher, de homem, de matar, como dados do mundo que não precisariam de valoração. Ora, homem e mulher, hoje, pressupõe reconhecimento, nada tem a ver com dados biológicos. Matar pressupõe a vida. Nada mais complexo do que discutir o início e o fim da vida hoje. Tá? Vejam que nós temos uma lei definindo a morte. Nós temos uma lei para definir a morte. E uma lei que define a morte, que é a lei, portanto, dos transplantes, né, que vai definir a morte como a morte cerebral, que vai dizer que uma pessoa está morta ainda que tendo, né, com ela os sinais vitais, que é a respiração e o batimento cardíaco. Pelos sinais vitais, os sinais de vida. Eu digo, portanto, que alguém está morto, embora possua sinais vitais. E digo isso por meio de uma lei. Ou seja, a bem da verdade. A bem da verdade. Nós hoje podemos afirmar, com alguma segurança, que as formulações típicas são eminentemente resultado de juízos de valor. Não há dúvida disto. E nada fica alheio. Talvez os numerais. Nada além dos numerais. E aqui não há, repito mais uma vez, nenhuma novidade. Vejam só. Eduardo Corrêa, o grande catedrático português de Coimbra, dizia o quê? Dizia ele, estou lendo para vocês. Todos os elementos do Tatbestand são normativos. Todos os elementos do Tatbestand são normativos. Na medida em que todos concorrem para a expressão do integral juízo de desvalor que ele traduz. Tá? Ou seja, Roxin, né, o professor Klaus Roxin, todos conhecem, né, se valendo de uma obra de um grande penalista alemão pouco conhecido, chamado Erich Wolff, ele vai dizer, né, que a figura típica, que o tipo penal é uma figura totalmente normativa. Uma estrutura na qual, abro aspas, se entrelaçam elementos de valor e elementos do ser. O tipo penal é uma expressão valorativa. E é, repito mais uma vez, porque é a expressão de um ilícito que o antecede. Tá? Mas agora isto nos coloca num segundo problema. Já nem sei se mais esse segundo, que já perdi a conta de tantos problemas que eu venho colocando para vocês. Tá? Mas coloca mais um problema. Qual é? Como eu valoro? Como eu chego a esta valoração? Quais são os meus parâmetros de valoração? Ou é uma valoração aberta, solta e também aleatória? Como eu posso, portanto, conduzir o problema agora neste novo nível? Vamos lá. Primeiro, pessoal, é preciso que nós tenhamos maturidade, tá, para afirmar, tá, que, de pronto, há uma dimensão problemática, que é uma dimensão de manipulação, uma dimensão, portanto, de uma distorção de caráter prático. E isso vai cuidar a criminologia crítica, entre tantos outros ramos da criminologia, que vai dizer, olha, né, o legislador ele está suscetível a âmbitos de poder, a âmbitos de interesse, e, por vezes, servem, né, o Estado, portanto, pulsões de conveniência do Estado, grupos, setores econômicos, etc. E, portanto, há desvios nesse processo de construção dos tipos penais, ou o que é aquilo que nos interessa, de identificação daquilo que
é ou não é desvalioso. Tá? Isso tem uma distorção prática, mas é um dado de realidade, tá? Que nós não podemos negar. Agora, existe uma outra dimensão, que é a dimensão teórico-científica, que vai não manipular as coisas, mas vai sustentar referenciais legítimos para se chegar a esse juízo. E que dimensões são essas? Aqui, pessoal, há dois núcleos, dois centros, que ao longo da história são apresentados pelo direito penal como talvez os mais importantes, digamos assim, centros operatórios ou núcleos operatórios do problema do ilícito penal. E que núcleos são esses? De um lado, uma coisa que nós chamamos de desvalor da ação, de outro, uma coisa que nós chamamos de desvalor do resultado. As denominações por si só acabam, como diria a minha falecida e saudosa avó, chovendo no molhado. Né? Desvalor de ação, desvalor de resultado, eu continuo falando em desvalor sem dizer o que ou a partir de que eu chego a esse desvalor. Tá? Mas, de qualquer forma, eu dou um passo a mais, identificando aqui o núcleo daquilo que eu vejo como desvalioso. De um lado, o resultado, e de um lado, a ação. E há aqui algo importante a ser dito. Como eu disse a vocês na abertura da minha fala, nós somos seres históricos. E somos seres imbuídos de cultura. Todo o meu olhar é um olhar historicamente marcado. Eu, Fábio, sou um homem do meu tempo. Eu olho para o passado de forma crítica, mas tenho muita dificuldade de imaginar como alguém que nascerá daqui a 100 ou 200 anos olhará para aquilo que eu hoje digo. Mas tenho certeza que olhará de forma crítica. Muito provavelmente olhará de forma crítica. Porque nós somos filhos do nosso tempo. Filhos e filhas de um determinado tempo. Aqui nós chamamos de Weltanschauung, a cosmovisão. Tá? E, obviamente, que ao longo da história, isso marca todo o processo de construção do direito penal. E é isso que eu quero que vocês percebam. Logo, quando nós vamos ao passado, buscar os referenciais para entender o que nós temos hoje, nós temos que também localizar esses referenciais lá para entender o porquê lá isso era assim. E vejam, todo mundo fala de iluminismo penal, de ilustração e blá, 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 mas, entretanto, poucas pessoas entendem por que o iluminismo foi o que foi. E não diferente. E isso é fundamental para que nós possamos entender, também de forma lúcida e crítica, o que é bom e o que não é bom nos movimentos que nós temos hoje. Vejam só. O que foi o iluminismo penal, em termos muito simples? Foi um movimento de reação ao estado de coisas posto. Ele surge simultaneamente ao processo de secularização do Estado, processo de laicização do Estado. Ou seja, o que havia antes? Qual é o modelo anterior? Para que nós possamos entender. O modelo anterior ao iluminismo era o quê? Era o modelo do Estado teocrático, digamos, falando de forma mais livre. O modelo de Estado teocrático, o modelo em que o poder do Estado civil se misturava com o poder da Igreja. E que, portanto, as categorias do próprio Estado se confundiam com as categorias da própria Igreja. Logo, crime e pecado se confundiam. Pena e expiação se confundiam. Porque as coisas se confundiam no seu todo. A manifestação do Estado penal era uma manifestação cuja legitimidade era dada a uma entidade transcendente. Deus dava a legitimidade. E, portanto, as coisas eram o que eram. Logo, o que o Estado queria das pessoas nesse período? A construção de pessoas virtuosas. Porque essa é a pretensão da Igreja. Ou seja, a construção e afirmação da virtude. Logo, um direito que se projeta não apenas ao exterior, mas também ao nosso interior, que busca conformar um modelo de ser humano, uma forma de estar no mundo, como toda e qualquer instituição total. Por isso que quando eu,
cristão, vou lá pedir perdão, eu não peço perdão apenas por aquilo que eu fiz. Tenho que pedir perdão também por aquilo que eu pensei em fazer, pelos meus pensamentos. Né? Não é por nada que em mosteiros carmelitas há um belíssimo, belíssimo museu, né, em Arequipa, no Peru, né, de um convento carmelita, onde, por vezes, as noviças, depois de mortas, tinham cintas retiradas do corpo, já apegadas à carne, porque elas, em razão do celibato, obviamente tinham vontade, tinham libido, tinham vontade, uma vontade sexual que, entretanto, era pecaminosa. E como é que tu aplaca uma vontade? Por meio de uma dor. Então, o autoflagelo, né? Portanto, os elementos que produzem dor constante eram artifícios para controlar inclinações pecaminosas. Esta era a pretensão da igreja no período. A construção de pessoas que tivessem também internamente liberdade em relação ao pecado. Então, estariam, portanto, livres do pecado. Obviamente, quando o Estado chega, quando o Estado pretende se conformar com o Estado laico, secularizado, o que ele acontece? Ele vê algo que ele não quer ser. Eu não quero isso. Eu quero me afastar desse modelo. Logo, eu não quero mais um direito penal que venha a moldar o ser humano, a pautar o comportamento a partir de inclinações. Aquilo que em direito, em alemão, vai se chamar, uma categoria que é, portanto, chamada Gesinnungsstrafrecht. Existe o Willensstrafrecht, que é o direito penal da vontade, mas existe o Gesinnungsstrafrecht, que é o direito penal da inclinação. Ou seja, eu não quero punir inclinações, não quero punir o que as pessoas são, eu não quero punir o que elas pensam, não me interessa o que se passa dentro delas. Eu preciso me ocupar de algo diferente. Logo, este Estado incipiente, aí os seus primeiros grandes penalistas, então não penalistas, mas eu diria, na verdade, filósofos do direito penal, vão buscar o quê? A construção de um direito penal que estará legitimado exatamente naquilo que se antepõe ao estado de coisas anterior. Ou seja, um direito penal que não estará voltado à vontade, não estará voltado à inclinação, estará voltado ao resultado, estará voltado àquilo que a minha ação, o meu comportamento produz no mundo, aos efeitos negativos, deletérios, prejudiciais do meu comportamento no mundo. Logo, o direito penal secularizado, no início do iluminismo, vai definir a grande medida do crime, não na vontade de cometer o ato delituoso, mas no dano, no prejuízo causado à comunidade, naquilo que hoje nós chamamos de resultado, no resultado das minhas ações. Vejam, e aqui eu trago para vocês uma passagem talvez dos dois mais importantes juristas da época. Primeiro, Christian Thomasius, na sua obra Dissertatio de Presumptione Bonitatis, de 1700. Abro aspas. Na justiça humana, não se pune o dolo em si, mas sim uma ação exterior apoiada em uma atitude dolosa. Beccaria, por sua vez, vai dar, como viria a dizer depois Francesco Venturi, né, o golpe derradeiro. Abro aspas, Beccaria no De Delite e delle Pene, né, uma obra, aqui a edição de 1766 vai dizer que abre aspas, a verdadeira medida dos delitos é o dano causado à nação. E por isso erraram aqueles que acreditam como verdadeira medida dos delitos a intenção de quem os comete. E aqui, rapidamente, uma passagem que me parece muito eloquente de um grande estudioso deste período, o italiano Francesco Venturi, vai dizer: o nó que por milênios era formado, unindo com milhares de fios pecado e delito, crime e culpa, foi cortado por Beccaria com um golpe forte,
que a Igreja se ocupasse dos pecados. Ao Estado cabia apenas o dever de avaliar e compensar o dano que a infração da lei havia produzido ao indivíduo e ao Estado. Os juízes não tinham outro dever do que restabelecer o equilíbrio rompido. O direito penal vinha completamente dessacralizado. Portanto, o primeiro esforço, e aqui se encontrou talvez uma espécie de santo grau para a construção do Estado que se pretendia, no dano à nação, no resultado perceptível pelos sentidos, portanto, um dado da natureza, a forma de afastar o direito penal da sua antiga pretensão de conformar modos de ser. A essa ideia, e eu aqui vou me apressar um pouco para que a gente não se perca, enfim, em discussões não tão nesse momento importantes, a evolução disso coloca uma série de etapas. Tá? Ou seja, desta ideia inicial vem um segundo momento fundamental, falando também aqui rapidamente, que é a afirmação do direito penal enquanto violação de um direito subjetivo. Tá? Violação de um direito subjetivo. Tá? E esta compreensão, que nada mais é do que um refinamento daquilo que dizia Beccaria na altura, teve a sua conformação mais perfeita e acabada na magnífica obra do penalista alemão Paul Johann Anselm von Feuerbach. Feuerbach, que foi pai dos magníficos códigos, dos mais magníficos códigos da Baviera, e também de um tratado de direito penal que teve uma influência brutal no direito penal europeu do período, vai dizer o seguinte, Feuerbach: por crime, em sentido amplo, deve entender-se o quê? Aspas, a ofensa contida em uma lei penal ou uma ação que sancionada por uma lei penal, contraria o direito de outrem. Ou seja, crime é a violação do direito de outrem, é a violação do direito à vida, é a violação do direito ao patrimônio, é a violação do direito à liberdade, é a violação do direito de outrem. Mais uma vez, um direito penal que se esforçava empenhadamente em se afastar de concepções moralistas, de concepções de conveniência, buscava um espaço de legitimidade em realidades duras, aquilo que eles encontravam no período de maneira de mais marcante, de mais forte, de mais intenso. Só que esta concepção viria, anos mais tarde, já em 1834, sofrer uma nova transformação. Agora, pela pena de um novo penalista, também alemão, chamado Johann Michael Franz Bierbaum. O Bierbaum, em 1834, escreve um artigo, um despretensioso artigo. Vejam a importância daquilo que nós escrevemos. Estou aqui mencionando um artigo escrito em 1834. E esse cidadão propõe a seguinte ideia. Ele diz, olha, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas realmente há aqui um problema. Tá? E que problema é este? O problema é que quando eu furto alguém, eu não violo o direito dessa pessoa. Quando eu prendo indevidamente alguém, eu não violo o direito dessa pessoa. O que eu violo, o que eu atinjo, em realidade, é o objeto desse direito. Se eu furto a bolsa de uma senhora e sair correndo, a minha ação em nada afeta o direito dela sobre a bolsa. A minha ação afeta o objeto sobre o qual o direito dela recaía. Percebe? Ou seja, direito é uma pretensão jurídica. E ela continua com a pretensão dela exatamente da mesma forma. Só o objeto sobre o qual o direito recaía. Isto eu tomei para mim. E com esta reflexão, dentre outras, esse cidadão Bierbaum, ele lança pela primeira vez a ideia de que o direito penal deveria estar estruturado não num direito subjetivo, mas na noção de bem. Aquilo que viria a ser chamado posteriormente de bem jurídico, mas que ele não chamou de bem jurídico, chamou de bem. E ele vai dizer o seguinte: o crime consiste, abro aspas, estou, portanto,
lendo, literal, portanto, de forma leitura literal desse texto de 1834, crime consiste na, abre aspas, lesão ou pôr em perigo atribuível à vontade humana de um bem a todos garantido igualmente pelo poder do Estado. Logo, surge aqui pela primeira vez, segundo a literatura especializada, o conceito de bem jurídico, embora não chamado dessa forma. Só viria a ser chamado de bem jurídico, Rechtsgut, com a obra do Binding, no final, portanto, de 1800, início de 1900. Mas vejam, essa concepção vai influenciar, no final, portanto, do século XIX, as obras de Liszt e Behn, vai influenciar depois os chamados neocantistas, Mayer, Metzger, Sauer, entre tantos outros, e vai chegar naquilo que nós todos conhecemos como finalismo. Até o finalismo, e nós já estamos falando de Wälzer, já estamos falando já de metade do século passado, até a metade do século passado, o direito penal, o ilícito típico, tinha um comprometimento profundo com o resultado. Porque, veja, seja o dano à nação, seja a violação de um direito subjetivo, seja a ofensa a um bem jurídico, o que havia aqui era a construção a partir do prejuízo que a minha ação, o meu comportamento produz na comunidade, como medida do desvalor desse meu comportamento. Meu comportamento era medido a partir do prejuízo que eu gerava para os outros, com todas as decorrências que daí advêm. Tá? Ou seja, era o tempo da objetividade do injusto. Tanto é que a culpa e o dolo estavam lá na culpabilidade até o finalismo. Ou seja, o ilícito típico era conformado exclusivamente pelo desvalor de resultado. E só iria encontrar o desvalor da ação onde? Quando chegasse na culpabilidade. Tá? Entretanto, um Welt, um cidadão chamado Hans Welt, vai chegar e fazer uma revolução no direito penal, dizer, está tudo mal, está tudo errado, ou seja, esse negócio de resultado é importante, entretanto, mas está incorreta a leitura que está posta até aqui. E por quê? Porque o direito, ele regula comportamentos. E os comportamentos são movidos por vontade. E logo o direito pode proibir e comandar a vontade humana. Nada além disso. E, portanto, aqui temos que fazer um reajuste de coisas, de lugares, uma realocação das coisas. Vai dizer, Wälzer, eu estou lendo, tá? Portanto, o curso de Direito Penal Alemão do Wälzer, tá? Abre aspas. A lesão ao bem jurídico, o desvalor de resultado, tem significação jurídica e penal apenas dentro de uma ação pessoal antijurídica, dentro do ilícito de ação. Então, o Wälzer vai propor uma inversão das coisas. Disse, olha, o ilícito típico é, em primeiro lugar, desvalor de ação. E só secundariamente vai importar o resultado. Quando isso cai no Brasil, vocês talvez já tenham visto isso, mas talvez não. Quando isso cai no Brasil, não é de pronto aplaudido pelos grandes nomes que aqui estavam. Talvez um dos maiores penalistas que o nosso país já tenha conhecido, o grande professor Aníbal Bruno, olhou com muita desconfiança para essa nova tendência do direito penal. Ele via aqui o perigo de um retorno ao Willenstrafrecht, ao direito penal de vontade, ao direito penal de inclinação. Tá? Ou seja, e fez críticas duríssimas a esta nova tendência. E curiosamente, aquilo que parecia um risco acabou se mostrando à luz do dia na obra de um discípulo de Wälzer, um sujeito chamado Bithard Zielinski. Zielinski pega a ideia de Wälzer e vai dar um passo além, vai dizer, olha, Wälzer tem razão, mas sejamos coerentes e vamos dar a força que essa ideia tem.
Ora, se aquilo que o direito comanda são comportamentos, se o resultado está no espaço de ausência de domínio, de controlabilidade, porque pode ou não acontecer, então a medida do crime tem que ser a vontade humana. O desvalor que habita na vontade humana e apenas ele. Logo, um crime de homicídio consumado e um crime de homicídio tentado deveria ter o mesmo desvalor. Deveria ter a mesma pena. Afinal de contas, se eu atiro para matar e erro, e se eu atiro para matar e acerto, a vontade que anima a minha ação é a mesma. O que falha é a minha habilidade. Logo, por que não ter a mesma pena? E ele vai e dá um passo ainda além. Então, por que não punir da mesma forma também o crime impossível? Se eu atiro para matar quem eu julgo estar vivo e, entretanto, está morto, tem o mesmo desvalor de vontade do fato que resulta na morte efetiva de um ser humano. A vontade que habita o comportamento, que anima o comportamento, é exatamente igual. Logo, Silence que acaba por propor o crime impossível como modelo de injusto penal. Ou seja, há aqui não apenas uma readequação de coisas, porque, vejam, em momento algum na história do direito penal, nem mesmo na obra de Beccaria, se abdicou do desvalor da ação. Apenas estava postergado para um momento importante, indispensável, mas secundário, da culpabilidade. Secundário em termos sequenciais, não secundários em termos de importância. Agora, quando há uma virada, há uma realocação também de imprescindibilidade. E passa-se a punir, né? E a, digamos, conformar, essa ideia passa a conformar e a legitimar muitas normas em que o resultado não está mais sequer presente, onde se tem exclusivamente o desvalor de ação. Bem, chegado até aqui, nós temos que começar a concluir algumas coisas e eu vou encaminhar para o final, onde eu quero apresentar para vocês alguns desafios, alguns problemas que nós temos hoje e que certamente serão trabalhados, desenvolvidos pelos professores desta magnífica instituição em que vocês estão a estudar. Primeiro ponto que nos importa: onde nós, brasileiros, estamos nessa história toda. Ou seja, como nós devemos perceber isto em termos de legitimidade jurídico-penal. Ou seja, como deve se dar esse juízo de valoração, essa dimensão material que deve animar e dar sentido ao tipo legal. Ora, eu diria a vocês, sem nenhuma dúvida, embora não haja nada de pacífico no que eu vou dizer a vocês, né? Mas sem nenhuma dúvida, eu posso afirmar que a legislação brasileira está profundamente comprometida com o injusto conformado pelas duas dimensões, de forma em que nenhuma delas pode faltar. Nem o desvalor de resultado e nem o desvalor de ação. Como? Onde é que eu tiro isto? Primeiro, se vocês abrirem o Código Penal no artigo 13, vocês vão encontrar a seguinte norma, a seguinte prescrição. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Muitos livros modernos dizem, esse resultado é o resultado material, que nós estamos falando aqui para os crimes materiais. Sinto muito, mas essa afirmação ela não é correta. E digo com todo respeito, há muitos que afirmam isso hoje. Por quê? Porque o artigo 13 do Código Penal, ele nada mais é do que o artigo 11 do Código de 40. Exatamente a mesma disposição do Código de 40. E se vocês pegarem as razões, portanto, a lei de introdução ao Código de 40, vocês vão encontrar o seguinte comentário a esse dispositivo que eu acabei de mencionar. Eu estou lendo para vocês a lei de introdução. O resultado de que depende a existência do crime somente imputável a quem lhe deu causa. Com o vocábulo resultado,
O citado artigo designa o efeito da ação ou omissão criminosa, isto é, o dano efetivo ou potencial, a lesão ou perigo de lesão de um bem ou interesse penalmente tutelado. O projeto acolhe, eu repito, o projeto acolhe o conceito de que não há crime sem resultado. Não existe crime sem que ocorra pelo menos um perigo de dano. E sendo o perigo um trecho da realidade, um estado de fato que contém as condições de superveniência de um efeito lesivo, não pode deixar de ser considerado objetivamente como resultado, pouco importando que, em tal caso, o resultado coincida ou se confunda cronologicamente com a ação ou omissão. Ou seja, o legislador de 40, quando propôs isso é absolutamente não há surpresa nenhuma nisso, porque o modelo de Código Penal do Código Penal de 40 foi o Código Rocco, e na Itália se defendia na altura e ainda hoje uma concepção objetivista do ilícito típico, tá? Ou seja, propôs e adotou uma concepção de crime como ofensa ao bem jurídico. Uma concepção material de crime, o resultado que está aqui posto, que está sendo aqui defendido, não é o resultado material, natural, é o resultado jurídico. É a ideia de que o crime, para que exista de forma legítima, ele precisa produzir efeitos deletérios, efeitos prejudiciais, ainda que isto se dê na forma de um perigo de dano. E veja, é o que estava em Beerbaum, em 1834. O dano ou perigo de dano. Está aqui, não sou eu, Fábio, estou lendo para vocês a lei de introdução. E não houve alteração nenhuma no artigo 13 que justificasse uma leitura diferente. Nenhuma alteração. O que houve, isto sim, em 84, uma reforma que acabou, de uma vez por todas, com qualquer possibilidade de responsabilidade penal objetiva. E transformou a imputação do tipo subjetivo para os crimes dolosos como indispensável e nos crimes culposos a culpa como elemento absolutamente indispensável. Ou seja, não há crime sem dolo ou culpa. Não há crime sem dolo ou culpa. Ou seja, o desvalor da ação que radica no dolo ou na culpa é indispensável por força do artigo 18 do Código Penal. O desvalor de resultado que amolda e conforma o crime é indispensável por força do artigo 13 do Código Penal. E esses dois dispositivos pautam o espaço de legitimidade do legislador penal na construção das espécies de crime, da construção dos tipos legais. Tá? Bem, isto conforma o que, afinal? Esta informação nos permite aqui um critério, que é um critério transcendente, porque remete a valorações que não estão apenas limitadas à conformação positiva do direito penal, mas que vão servir fundamentalmente como parâmetro crítico de análise de toda e qualquer figura criminosa, fazendo com que a interpretação legítima, a interpretação adequada à parte geral, aos parâmetros que fundamentam o direito penal nacional, devam se dar com atenção a esses dois núcleos de valoração. Eu não posso abandoná-los. Caso abandone, o resultado prático disso seria um déficit de legitimidade, colocando, sim, a possibilidade de, se é impossível reconstrução por via hermenêutica do tipo penal, o reconhecimento de que o fato é inconstitucional. O tipo legal é inconstitucional, não pode ser aplicado. Se for possível a sua reconstrução por via hermenêutica, uma construção que deve resgatar o desvalor de ação e o desvalor de resultado. Isso já é uma informação que julgo bastante valiosa no início de uma pós-graduação e que certamente vai resultar em muitas discussões, em muitos problemas, em muitos sabores, e até, quem sabe, assim espero, alguma alegria. Qual o problema que esse estado de coisas coloca? E aqui, já encaminhando para o final, agora são 8h30, eu pretendo me comprometer com vocês com o tempo de perguntas, né? Já me encaminhando para o final. Quais são os desafios que hoje, nesse espaço, nós encontramos? Para além, obviamente, do dissenso normal do direito, isso é
da natureza das coisas, né? Como diria o constitucionalista Borowski, se pode muita coisa, mas não se pode impedir que as coisas sejam o que são. E o direito é um espaço de olhares diferentes, é um espaço onde a divergência ela está posta como algo absolutamente esperado e natural. Mas isso, logo, não nos importa. E também não é tão relevante aqui, né, as distorções de caráter prático, ou seja, a manipulação dessa legislação penal posta por grupos, porque isso, na verdade, é explicado numa outra linha, e a crítica se dá numa outra linha, ou seja, por que se criminaliza isso, né, para atender a determinados interesses, etc. É uma outra lógica, ou seja, que foge um pouquinho a linha que nós vemos conduzir hoje. Né. O que me preocupa aqui, e é isso que eu trago, né, para a nossa reflexão, é o seguinte: em termos científicos, em termos acadêmicos científicos, no espaço, portanto, acadêmico que busca dar seguimento a essa história toda, exposta para vocês hoje aqui, que lança raízes lá no iluminismo, lá na ilustração. Essa história hoje chega num capítulo dramático. Por que um capítulo dramático? A tendência e os atuais desdobramentos colocam dois movimentos extremamente preocupantes. O primeiro é o movimento de erosão do desvalor de resultado. O segundo é o movimento de erosão do desvalor de ação. Hoje, há um forte movimento que sustenta que o resultado não é importante. Que não é importante por várias razões, que não é importante porque eu não consigo defini-lo, porque o bem jurídico tem problemas, porque eu não consigo saber o que é um bem jurídico, porque eu não consigo aferir a ofensividade. Mas as razões aqui não importam, o que importa é que é um forte movimento que vai, portanto, advogar a dispensabilidade do resultado na conformação do ilícito típico. Jogando, portanto, num primeiro momento, o juízo de desvalor do ilícito típico para, naturalmente, o desvalor da ação. Ocorre que movimento idêntico está acontecendo do outro lado, em que vai dizer, olha, a vontade não é algo importante. Eu não preciso da vontade no direito penal. Eu posso presumir esta vontade. Eu posso deduzir que ela deveria existir e o dever dela existir já bastaria. Caminha-se para uma vontade que se transforma em negligência. Uma negligência grosseira, uma negligência grave. Eu não consigo afirmar o que se passa na cabeça de alguém. É um processo de erosão da subjetividade. O que levaria, portanto, esse pêndulo de volta para o desvalor de resultado, mas que vai encontrar lá esse outro movimento que eu já havia exposto para vocês e que acaba, portanto, parando no centro. E o que há no centro? O que resta se de um lado eu tiro todo e qualquer esforço, seja qual for, dependente do nome ou categoria que eu dê, de identificar os efeitos de um comportamento criminoso no espaço comunitário? O que resta se, de um outro lado, eu desconsidero toda e qualquer importância à intencionalidade que anima as ações humanas? O que resta? O que resta é a violação à simples e humilde desobediência, a simples violação de um dever. O comportamento ilícito típico passa a se conformar na mera desobediência a expectativas comportamentais que são postas. O ilícito típico se converte na violação de um dever em um ato de rebelião, em um ato de desobediência, dependente da vontade, dependente dos seus efeitos. Uma simples desobediência. E aí a pergunta que vocês deveriam me fazer: isto é novo? Não é. Não é. Esse mesmo modelo de ilícito teve seu apogeu no período mais triste da história do direito penal. Justamente naquilo que nós chamamos de direito penal nacional socialista, defendido pela escola de Kiel, por grandes penalistas, porém, lamentavelmente, que deixou um legado de muita tristeza, de um direito penal autoritário, um sujeito chamado Friedrich Schaffstein e Georg Damm. Eles defendiam exatamente isso. Um direito
estabelecido na mera violação de um dever. Isto por quê? Porque esse é o direito penal contra o qual não há legitimidade a ser reivindicada. Contra a violação de um dever, eu não tenho nada a dizer. É o Estado que estabelece os deveres. Eu teria que desenvolver aqui uma teoria dos deveres e da sua legitimidade, algo que ainda hoje não foi construído de maneira apta a produzir uma autocrítica. Né? Se fica, portanto, aqui, né, seja conduzido uma força centrípeta para dentro da positividade, para dentro do legalismo, ou seja, um direito desprovido de censor, desprovido de âmbito de legitimidade efetiva, capaz de questioná-lo, capaz de questionar se aquilo deve ou não deve ser posto da forma como é posto. O direito penal, portanto, que, no meu modesto modo de ver, não possui nenhuma aptidão a uma feição democrática. Muito pelo contrário, é o seu exato oposto. Logo, preocupa muito. Preocupa muito, e é preciso que nós tenhamos isto claro, quando, por um acaso, as discussões, por vezes, feitas numa dogmática um pouco mais superficial, venham a defender coisas como cegueira deliberada, venham a defender coisas como crimes formais que coincidem com crimes desprovidos de ofensa. No Brasil, as pessoas ainda não sabem claramente qual a diferença entre um crime formal e um crime desprovido de ofensa ao bem jurídico, naquilo que os italianos chamam de reati senza offensa. Né? São coisas diferentes, mas que, entretanto, são equiparadas. Dentro dessas soluções jurídicas radicam problemas mais profundos. É preciso ter cuidado, porque as coisas nunca se movimentam sozinhas. Nós sempre vemos apenas, digamos, as ondulações, mas por baixo das águas a corrente sempre é muito mais forte. Logo, é com esta perspectiva de trazer a todos vocês um olhar, eu diria, de um lado preocupado, de outro profundamente apaixonado pela história das ideias criminais e tentando trazer a todos vocês alguns elementos de reflexão que possam vir a ser eventualmente úteis no segmento da formação de vocês, é que eu, portanto, propus a fala de hoje. Sem dúvida nenhuma que a resposta a esses problemas passam, mais uma vez, pelo início da minha fala. Passam pelo nosso lugar no mundo, por como eu olho todas essas coisas. É por isso que é muito importante entender de grandes sistemas, entender quais as respostas que o funcionalismo colocaria a estas questões, quais as respostas que pensamentos de base ontológica e antropológica, no meu caso, da vertente que eu trabalho, colocariam. Portanto, é preciso, mais uma vez, dar um passo atrás para tentar buscar soluções ou, quem sabe, propor caminhos alternativos. Pessoal, é um privilégio estar com vocês hoje. Espero, sinceramente, ter sido útil em alguma medida. Tá? Tenho certeza que a minha alegria e a minha vontade de ser, né, foi muito grande. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu acho que nós temos agora um momento para as perguntas do chat. Eu não sei como funciona aqui. O Rodrigo, eu acho que é o nosso gestor que está nos acompanhando hoje. Eu não sei se a Amanda que vai, portanto, enfim, coordenar essa segunda parte. Eu estou aqui, estou à disposição. Pessoal, boa noite. Se alguém tiver alguma pergunta, pode, por favor, colocar no chat, professor. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Lu. Com o bom gaúcho, eu estou aqui tomando chimarrão, não se assustem, seu professor está... Senão não é um costume importante. É o nosso Red Bull, né? É o nosso Red Bull. Tá? É importante para nós mantermos a energia. Estou vendo aqui alguns registros
dos colegas. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Eu disse que, enfim, que em princípio gostaram da fala. Fico eu muito feliz. Muito obrigado. Pessoal, sobre quase tudo que eu tratei aqui hoje, eu tenho escritos, tá? Não exatamente da mesma forma, mas que eu tomo uma parte ou outra da fala. Caso vocês tenham interesse, eu posso disponibilizar para vocês com muito gosto. Posso passar para o professor Rodrigo depois para que ele disponibilize algumas obras, algumas coisas, caso vocês tenham interesse. Tá, bem, a Hannah, ou Ana Gomes, ou Hannah Gomes, desculpe, Hannah, às vezes permite duas pronúncias, né? Os alemães falariam Hannah. Pergunta ela, né, acerca da minha visão acerca da relação entre filosofia e direito penal, né, e como a filosofia poderia contribuir de forma prática para a busca de uma menor intervenção penal. Eu diria que o contributo da filosofia ele é decisivo para isso, tá? Porque, como eu disse a vocês, né, é uma questão de posicionamento diante dos problemas penais, ou seja, como a construção, como eu vou construir uma resposta criminal, como eu vou trabalhar com as questões do direito penal, parte necessariamente, né, vem a partir das premissas com as quais eu penso o mundo e penso as coisas. Por exemplo, eu, em particular, eu acompanho, em termos de fundamentos, né, o professor José de Faria Costa, que é um professor português, catedrático da Universidade de Coimbra, hoje já jubilado, para mim, uma das mentes mais lúcidas do direito penal atual, que tem uma vasta produção em âmbito filosófico e trabalha, né, a partir de um posicionamento de raiz existencialista, né? E o existencialismo ele vai perguntar, e isso já vai explicar bastante coisa para a Hannah, né, vai perguntar não acerca da utilidade das coisas. A primeira pergunta de legitimidade do existencialismo, quando projetado para, digamos, os quadros, ou nos quadros do direito penal, é uma pergunta que se conforma na forma de um porquê ou na forma de um o quê. Ou seja, eu primeiro pergunto o que as coisas são, tá? Por que as coisas são, e não para que elas estão postas. E isto faz com que o direito penal seja conformado dando um acento de maior importância à legitimidade, e não à utilidade, e não necessariamente à utilidade. Vou trazer um exemplo só, que é um exemplo do superlativo, mas que, de um certo modo, marca muito a minha forma de ver as coisas. Tá. Em 2006, eu estava em Frankfurt para o meu pós-doutorado, e um dos primeiros artigos que eu leio lá foi um artigo do ano anterior, portanto, do último mês, a última edição do ano anterior, se não me engano, da CSTV, do grande penalista alemão, Günther Jacobs, né, o Jacobs, ainda sobre aquela questão relacionada ao inimigo e o terrorismo, que vocês todos devem estar acostumados a ouvir e a tratar. Né? E o Jacobs perguntava nesse artigo, né, como o Estado, o que o Estado teria que fazer para não perder a guerra contra o terrorismo. Né? E, portanto, a palavra guerra, a palavra do artigo, da forma como ele abordava a questão, para não perder esta guerra contra o terrorismo, como o Estado deveria reagir, como o direito deveria reagir. Tá? E ele realiza toda uma construção, é um grande penalista, isso indiscutivelmente, é um grande sujeito, tá? Mas ele vai concluir no final da seguinte forma, ele diz, olha, se o direito penal tratar o terrorista como pessoa, e esse conceito de pessoa é o conceito de alguém, portanto, imbuído da integralidade dos seus direitos, portanto, o conceito de cidadão pleno, tá? Pessoa enquanto cidadão pleno, em termos de direitos. Se o Estado tratar o terrorista como pessoa, ele não terá sucesso nesta empreitada, nesta guerra. Então, ele vai concluir que, portanto, para que tenha sucesso, ele tem que tratar o terrorista como uma não pessoa. E, portanto, seja a solução do sucesso
desta pretensão estatal posta, né, numa categoria, né, crucial, central do direito, que é a condição do sujeito, do cidadão, enquanto detentor de direitos. Ou seja, se eu tenho que disputar aqui para ter sucesso aqui, eu tenho que sacrificar aqui, eu devo sacrificar. Porque numa lógica utilitarista, num pensamento de base utilitária, eu automaticamente sou mais tolerante com sacrifícios de direitos. Eu sou mais tolerante, eu sou mais condescendente com realizar determinados sacrifícios, determinadas supressões, determinadas restrições a direitos. Portanto, o que importa é ter sucesso. O que importa é sair vitorioso. A forma como eu vejo, entretanto, é exatamente o oposto disso. Exatamente o oposto disso. Ou seja, o terrorismo, na lógica europeia continental, na forma como isso é posto, é justamente alguém que desafia todo um modo de pensar o mundo, que não pode, nesse enfrentamento, negar a si próprio. Pois se faz isto, se nega a si próprio para combater o outro, ele já perdeu a guerra. Ele já perdeu a guerra desde o início. Ou seja, as linhas que marcam o espaço de legitimidade do Estado têm que ser respeitadas, ainda que o Estado diga que pena, eu gostaria de não tê-las de respeitar, porque se não as respeitasse, eu seria mais eficiente. Porque há um legado a se respeitar. É aquilo que nos identifica enquanto indivíduos, enquanto cidadãos. O direito não é só um instrumento de realização de tarefas estatais. O direito, ele expressa um estado de coisas, expressa um estado civilizacional. O que nós hoje somos. Por isso que eu não posso suprimir direitos reconhecidos a pessoas em razão da sua opção de credo, em razão da sua opção sexual, em razão porque é nesse legado que eu me afirmo enquanto Estado. Percebe? Então, quando eu nego a condição de pessoa, eu perdi a guerra já a partida. Não mais nada a disputar. Eu já perdi. Logo, há uma inversão de papéis. Ou seja, o Estado, no meu modo de ver, ele deve ser o mais eficiente possível dentro do seu espaço de legitimidade. Eu, como pai, eu tenho 2 filhas, só um exemplo aqui, tenho 2 lindas meninas, uma de 4 e uma de 6. Eu devo ser o melhor pai possível dentro do meu espaço de legitimidade. Há coisas que eu não posso fazer. Eu não posso espancar as minhas filhas. Ainda que eventualmente isso pudesse ter um efeito pedagógico, não acho que há, mas ainda que fosse assim, eu não poderia fazê-lo. Porque se eu assim fizesse, tudo que eu acredito, tudo que eu mais acredito, estaria perdido, eu não teria mais o que ensinar. Percebe? É por isso que figuras curiosas, como esse magnífico sujeito que eu mencionei no início da fala, Lao Tse, vai dizer que ao bom deve-se responder com bondade, ao mal deve-se responder com bondade, porque é apenas no contraste que eu afirmo esta bondade. Portanto, eu não posso abandonar os meus valores no exercício daquilo que eu sou. E isto é algo fundamentalmente filosófico. Isso está numa matriz filosófica, numa raiz, portanto, que lança ramificações profundas e marcam todo o olhar. E vai se repercutir, obviamente, na dogmática do crime de perigo. Como eu trabalhei no meu doutorado, eu trabalhei em muitos crimes de perigo, vai se repercutir ali como eu vou trabalhar os crimes de perigo abstrato, como eu vou trabalhar os crimes omissivos. O lugar de chegada é lá. Agora, nós primeiro temos que marcar o nosso lugar de partida. Verdade? Então, muito obrigado, Ana, pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre essas coisas. Não sei se eu respondi, Ana. Ana, obrigado. Agora estou ouvindo aqui, Ana. Obrigado. Agora tem um monte de perguntas. Agora, deixa eu ver se eu tenho 10 minutos ainda. Deixa eu tentar recuperar aqui. Pergunta do Eduardo, né? Professor, como o senhor vê essa crescente utilização da Lei de Segurança Nacional com tipos penais tão inadequados a uma ordem democrática? Eu vejo com muita preocupação,
Tá? Para lidar com leis dessa natureza, não que seja impossível, não, mas isso tem que ter uma hermenêutica muito cuidadosa, sob pena de nós aqui acabarmos repristinando coisas que nós não devemos fazer. Tá? É preciso ter muito, muito cuidado. Melhor seria termos já a renovação de uma legislação adequada ao Estado democrático de direito. Não precisar fazer uso disso. Tá? Isso mostra um déficit positivo importante, tá? e coloca muito, muito cuidado. Eu não quero entrar nessa discussão porque nós tivemos já uma série de dobramentos aqui. Se eu começar, eu não vou conseguir terminar. Então, eu prefiro não começar, se me perdoem. Tá? Mas eu vejo com preocupação. Tá? Professor, qual doutrinador brasileiro melhor expõe essa evolução das teorias sobre o direito penal? Nós temos grandes penalistas hoje, pessoal. Nós temos grandes penalistas de uma nova geração, de uma geração mais antiga. Vocês, no Rio de Janeiro, têm o grande professor Juarez Tavares, que muito se ocupou disso, e com muito brilhantismo, com muita qualidade. Mas vejam, nós temos, não de forma específica, mas na obra do próprio professor Fragoso, mais uma vez, né, na terra de vocês, um magnífico professor, né, um dos grandes professores. Ou seja, há muitos a trabalhar essa temática, tá bem? Há muitos a trabalhar essa temática. Mas eu recomendaria também, tá, os trabalhos em Portugal, os trabalhos do professor Figueiredo Dias e do professor José de Faria Costa, que são obras absolutamente monumentais. Né? E hoje, na Alemanha, nós temos muitas obras traduzidas de enorme qualidade. Tá? O professor, o estimado, querido professor Yeshe, que já falecido, que eu tive a honra de conhecer em vida, tem uma obra magnífica que muito bem também sintetiza esta evolução. Tá? Eu acho um dos grandes tratadistas do nosso século ainda, posso dizer isso, morreu faz alguns anos, mas ainda dá para considerá-lo, penso eu, um contemporâneo. O professor Klaus Oxin, com piedade, agora escrevendo com o nosso querido Luiz Greco, não brasileiro, né, escrevendo com o grande professor Klaus Oxin, também uma obra absolutamente intransponível. É preciso ler. Tá? É preciso ler. Só que o problema agora é que a obra ainda está em alemão, né? Então isso coloca algumas dificuldades para muitos. Aqui um colega, o Marcelo Vilas, coloca uma questão muito interessante. Marcelo, eu estou aqui, eu olho o tempo e olho a pergunta, né? Eu fico tenso com isso, Marcelo. Como conformar a tensão dialética e a minha tensão aqui, tentar responder para vocês isso de forma rápida. Entre vontade e resultado com o princípio da vedação de proteção deficiente. Por exemplo, o crime de formação de quadrilha, que não demanda um resultado material. Como responder a essa tensão, provavelmente diante dos riscos de um Estado totalitário. Veja, a verdade, o que seria indispensável, Marcelo, seria o resultado jurídico. Eu não preciso de resultado material, eu não preciso de resultado natural, eu preciso de resultado jurídico, eu preciso de lesão ou perigo. Tá? Agora, essa questão que tu me coloca aqui é uma questão muito complicada. Tá? Porque o crime de bando ou quadrilha, ele surge inicialmente na França e tinha como referencial grupos armados. Por isso que o bem jurídico, se vocês forem olhar, o bem jurídico é a paz pública. Eu estou pensando em grupos armados, né? Está assaltando bancos. Esse é o meu referencial. Isso, entretanto, passou-se o tempo, as coisas foram mudando, e hoje se aplica amplamente a crimes de colarinho branco, que ninguém está armado, dando tiro, etc. Então, as coisas mudaram muito. Eu, particularmente, minha opinião, para ser o mais breve possível aqui, eu entendo que o crime de bando ou quadrilha é ilegítimo, sob a perspectiva de um ilícito autônomo. Para mim, o bando ou quadrilha ele pode existir e ser valorado como uma qualificadora, uma majorante de crimes já postos. Percebe? Ou seja, peculato realizado em associação com outras pessoas, isso torna o desvalor da ação maior e, portanto, eu posso valorar isso, eu posso aumentar a pena do peculato, posso aumentar a pena da lavagem, eu posso aumentar a pena da evasão de divisas por ter sido praticado em associação criminosa, em bando ou quadrilha, em crime organizado, mas nunca isto de forma isolada e autônoma, desprovido de um crime que estivesse associado. Logo, se eu pudesse propor uma alteração legislativa, seria a extinção disso e a
passar portanto, a previsão dessas figuras de associação como figuras qualificadas dos tipos penais individuais. Eu penso que seria a melhor forma de resolver essa celeuma, mas isso aqui é matéria de uma aula inteira, mas excelente questão, muito apropriada. A Carol também faz aqui um comentário sobre a questão do colonialismo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo. Pessoal, eu acho que são 8h56. Eu espero ter, de forma rápida aqui, tocado as questões expostas por vocês e digo, enfim, mais uma vez, registro mais uma vez a minha imensa alegria. Só não é maior se eu tivesse o prazer, né, o privilégio de estar aí com vocês pessoalmente. Eu adoro o Rio de Janeiro, eu adoro a cidade do Rio de Janeiro. É uma das cidades, para mim, mais aprazíveis que eu já tive a oportunidade de conhecer. E faço minhas palavras da professora Silvia Laritza, da Universidade de Pavia. Ela me disse uma vez, eu disse, professor, o que a senhora acha do Brasil? Ela disse para mim, ecco Fábio, né? Aquele italiano maravilhoso deles, né? Que é uma coisa magnífica, o italiano disse, olha, diz ela, o Brasil tem, para mim, a mais bela cidade do mundo, dizia a professora Silvia Laritza. E a mais bela cidade do mundo é a cidade do Rio de Janeiro. Não há cidade que tenha tamanha beleza no mundo. Disse ela para mim, eu faço minhas as palavras dela, espero assim homenagear a todos vocês que estão aí na PUC do Rio. Muito obrigado, pessoal.